E se a história da humanidade não for bem a que a gente aprendeu na escola? Hoje, a gente vai mergulhar numa fonte que propõe uma visão bem diferente. Uma que fala de uma interação alienígena antiga, complexa e que, olha, pode virar de cabeça para baixo tudo o que a gente acha que sabe sobre o nosso lugar no universo. Olha só como o material de origem já começa com uma citação de Dante Alighieri. A ideia aqui é bem direta. Esses avisos sobre entidades, digamos, malévolas e não humanas, isso não é coisa de ficção científica moderna, não. Segundo essa linha de pensamento, esses alertas estão aí, ó, há séculos, escondidos bem debaixo do nosso nariz, na nossa própria literatura. E qual é o ponto de partida para tudo isso? A ideia de que sim, não estamos sozinhos, mas esquece aquela imagem clássica do ET amigável. A gente está falando de mais de 70 raças alienígenas diferentes interagindo com o nosso planeta agora. E o detalhe mais importante, cada uma delas com a sua própria agenda, os seus próprios interesses, que nem sempre são os nossos, né? Então, para a gente entender essa história toda, que é bem complexa, a gente vai dividir em 5 partes, ok? Vamos começar pela base, pelo alerta antigo. Depois a gente vê quem são essas raças, qual é a agenda principal, como eles agem e, por fim, qual seria o objetivo de tudo isso para a humanidade. Bom, vamos lá. A primeira parte desse alerta é uma ideia bem radical. A teoria diz que a Terra, na verdade, seria tipo um exílio cósmico. Um lugar para onde seres, digamos, menos evoluídos são mandados desde o comecinho de tudo. Pensa só, um planeta prisão, basicamente. Ok, mas que seres são esses, afinal? É aqui que a coisa fica interessante. A fonte descreve um verdadeiro catálogo de raças, um bestiário cósmico, se preferir. E as descrições, olha, vão do esquisito até o francamente assustador. Vamos dar uma olhada em alguns dos personagens principais dessa história. Para começar, temos os chamados demiurgos. Pensa nos seres que simplesmente ignoram tudo que a gente entende por biologia. A descrição deles é de uma forma de vida que simplesmente não se encaixa em nenhuma caixinha nossa. E olha só os detalhes. Eles viveriam dentro de carne fedorenta, cuspiriam fogo, teriam corpos que são quase indestrutíveis. Mas o ponto mais maluco aqui é essa natureza deles, meio física, meio não. A teoria sugere que é exatamente por isso que, durante séculos, a gente teria confundido eles com demônios das nossas mitologias. Faz sentido, né? Seres que manipulam a matéria, o tempo, pura maldade. Aí vem os Greys. Esses todo mundo já ouviu falar, né? A imagem clássica do alienígena. Só que aqui a descrição ganha um toque bem sinistro. Eles teriam uma mente coletiva, uma consciência só, compartilhada por todos eles. Pensa num enxame de abelhas, mas com uma inteligência única e um único objetivo. E não é só isso. A fonte diz que eles são capazes de uma espécie de vampirismo psíquico. O que é isso? Basicamente, eles poderiam se conectar com a mente de alguém e drenar não o sangue, mas a energia vital da pessoa, as emoções, a força de vontade, tudo aquilo que faz a gente ser quem a gente é. E, para fechar esse trio de horrores, temos os insetoides. Segundo a descrição, eles não são os chafões, mas sim os capatazes, os fiscais cruéis do cosmos, sabe? Aqueles que garantem que as outras raças malévolas estão seguindo o plano direitinho. E os detalhes são bizarros. Parecem pequenos robôs, cheiram a palito de fósforo queimado. Mas a parte mais intrigante é essa. A teoria diz que eles nunca nem estiveram na Terra. E mesmo assim, a imagem deles teria aparecido em inscrições lá do Egito Antigo. Como isso é possível? É como se fosse um eco, um aviso visual de uma ameaça que nem estava aqui fisicamente. Mas de todas essas raças que a gente viu, tem uma que a fonte dá um destaque especial. Uma que seria a principal força por trás de tudo. Os verdadeiros mestres da manipulação aqui na Terra. Sim, estamos falando dos reptilianos. E a sociedade deles seria super rígida, bem hierárquica. E o mais interessante é que dá para ver o status de cada um só de olhar. Como a tabela mostra tudo sobre as características físicas. A realeza, cauda longa e asas. Os guerreiros, a plebe, cauda mais curta, sem asas. Simples assim. Tá, mas o que eles querem da gente? E aqui a coisa fica bem sombria. A teoria fala de uma necessidade dupla. Primeiro, uma necessidade biológica mesmo. Eles se alimentariam de sangue e vísceras. Mas o pior é a segunda necessidade, uma energética. Eles se alimentariam da nossa energia, mas não de qualquer energia. Especificamente da energia gerada pela violência, pelo medo, pelo ódio,
pelo nosso sofrimento. E como eles fazem para conseguir essa energia toda? Bom, é aí que entra o que a fonte chama de guerra invisível. Uma guerra que não é lutada com armas e bombas em campos de batalha, mas sim dentro das nossas mentes e, pasmem, no nosso próprio código genético. Uma das táticas mais bizarras que a fonte descreve é a tal da inculcação. O que seria isso? Pensa no seguinte: a consciência de um líder humano importante é expulsa. E no lugar dela é colocada uma inteligência artificial alienígena. Basicamente transformam uma pessoa num fantoche perfeito para executar os planos deles aqui na Terra. E aí a teoria joga uma pergunta que é uma verdadeira bomba. E se uma figura histórica como Adolf Hitler tivesse sido uma vítima desse processo? E se a maldade extrema que a gente viu não fosse totalmente humana, mas sim o resultado dessa manipulação direta? Pesado, né? Mas o plano deles seria muito maior, um projeto de engenharia genética de longo prazo. Dá uma olhada nos passos. Primeiro, analisar os nossos genes. Depois, criar híbridos. Aí, monitorar toda a vida na Terra. O objetivo? Desenvolver uma raça híbrida melhorada. E o último passo, o mais assustador de todos, exterminar o que eles consideram lixo genético. E é aqui que tudo se conecta. O objetivo final de todo esse plano, de acordo com essa fonte, seria nada mais, nada menos que refazer a humanidade. Criar uma nova raça, do zero, que sirva melhor aos propósitos deles. E para tentar dar base a tudo isso, a fonte começa a conectar os pontos, ligando eventos históricos e mistérios que, à primeira vista, não têm nada a ver. Vai desde menções a demônios ceifadores, lá em 1678, passa pela lenda do chupacabra nos anos 70 e chega até a questionar se os campos nazistas na Segunda Guerra não eram, na verdade, os primeiros laboratórios para esse projeto. É uma linha do tempo que tenta amarrar tudo numa única grande operação. Mas, no fim das contas, essa análise não entrega uma resposta final. Pelo contrário, ela termina deixando uma série de perguntas no ar. Perguntas que ficam martelando na cabeça e que meio que forçam a gente a repensar um monte de coisa. Por exemplo, essa tal raça aprimorada seria a raça ariana que Hitler tanto buscava? A pergunta conecta diretamente a suposta agenda alienígena com um dos capítulos mais sombrios da nossa própria história. E o pensamento final que fica, o mais perturbador de todos, é este. Será que os campos nazistas foram os primeiros laboratórios para essa nova humanidade? Fica a questão. E se a história que a gente conhece for só a pontinha do iceberg? E se por trás de tudo que moldou o nosso mundo existiu e ainda existe uma conspiração de escala cósmica?